Felicidade é coisa pra se divertir. E quantos mais amigos a gente somar. Olá, turminha linda do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha, estamos aí de volta para mais uma aula de matemática. Para mim é sempre um grande prazer. Olha, estamos com um conteúdo novo de divisão. A nossa aula de hoje é sobre divisão. A operação com números naturais, chamada divisão. No nosso livro, nós temos aqui o conceito de divisão. Divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais, ou verifica quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos trazer esse conceito aqui para a prática, para a gente entender melhor a ideia da divisão. Por exemplo, terá uma reunião na nossa sala e aí a tia convidou todos os pais e 24 pais confirmaram presença. Então a tia pensou em realizar uma dinâmica de grupo com esses pais, com essas mães, com esses responsáveis. Então a tia pensou no seguinte: esses 24 pais, olha, número de pais, 24. Esses pais, eu tô querendo colocá-los de 8 em 8 para formarem grupos para essa dinâmica. Então, eu vou separar de 8 em 8 pais para descobrir quantos grupos eu vou conseguir formar para realizar essa dinâmica. Então, o que a tia fez esses palitinhos para representar os pais. Vamos contar primeiro esses palitinhos para ver se tem a quantidade de 24 pais, que é a reunião que a tia pensou em fazer e os pais confirmaram presença. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui estão os 24 pais. Por exemplo, da reunião que a tia pensou em fazer, só para explicar a questão da divisão para vocês. Então, a tia quer formar grupos de 8. E a tia quer dividir em quantidades iguais de 8. Olha, 24 dividido por 8. Vamos ver quantos grupos de pais formaria nessa reunião. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fechar um grupo aqui de 8. Que a tia primeiramente pensou em colocar 8 pais em cada grupo para essa dinâmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formamos outro grupo que a tia pensou em grupos de 8. Para a gente ver com 24 pais quantos grupos de 8 que daria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro grupo. Formamos 1, 2, 3. 3 grupos de 8 pais. Essa reunião a tia tá fazendo assim, a tia tá um faz de conta, tá, pessoal? É só para explicar a matéria de divisão. Então, nós dividimos, colocamos 8 pais em cada grupo e com isso nós formamos 3 grupos com 8. Como diz aqui no nosso livro, divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais.
dividimos uma quantidade, que é a quantidade de 24, em partes iguais. Veja, aqui tem 8, aqui tem 8, aqui tem 8. Então, foi dividido em 3 partes iguais. Por isso que aqui no nosso exemplo, nós já temos 24 dividido por 8 é igual a 3. 24 pais dividido em 8, dividido por 8, em cada grupo, nós encontramos o resultado de 3 grupos. Também no nosso conceito diz que a divisão é um meio também da gente verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Por isso que a tia fez o desenho aqui do lado dessa simulação de grupos para a dinâmica com os pais. Já aqui na quantidade de 24 pais, a tia pensou em colocar os pais de 3 em 3. Estará dividindo em partes iguais e também, ao mesmo tempo, nós vamos estar fazendo a verificação, tá? Olha, que aqui deu 24 dividido por 8, deu 3. Aqui nós verificamos se 24 dividido por 3 também dá 8. O que a tia fez? Já aqui no meio, a tia quis colocar o número de pais em cada grupo. Olha, 3 será agora a quantidade de pais em cada grupo. Aí nós vamos ver quantos grupos irão formar de 3. Aqui a gente viu quantos grupos formou de 8. Formaram-se 3 grupos de 8. Já aqui nós vamos ver quantos grupos nós vamos conseguir formar de 3. Olha, 3 números de pais em cada grupo. Nós vamos formar 1, 2, 3, aqui um grupo. 1, 2, 3, outro 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 grupo. Quantos grupos de 3 a gente formou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 dividido por 3 é igual a 8. Aqui nós formamos 3 grupos de 8 e aqui nós formamos 8 grupos de 3. Portanto, 24 dividido por 8 é 3 e 24 dividido por 3 também dá 8. É uma continha muito fácil de fazer, porque a gente vai sempre fazendo a verificação. A continha foi armada aqui agora para a gente conhecer o nome dos termos da divisão. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3, 24, para 24, 0. O número que a gente vai dividir em partes iguais se chama dividendo. A quantidade de partes divididas se chama divisor. O resultado se chama quociente. E aqui, para finalizar, a gente tem o resto. Veja o que a tia colocou aqui no quadro, método longo e método breve. Nós vamos aprender isso na prática. No nosso livro está explicando como funciona o método longo e o método breve de uma mesma continha. O método longo, ele é assim, 24 dividido por 3 é 8. Multiplicamos 8 vezes 3 dá 24. Coloca aqui esses 24, dessa multiplicação foi feita, e faz uma subtração para encontrar o resto. 4 tira 4 é 0, e 2 tira 2 é 0. Esse é o método longo. Já o método breve, nós dizemos 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3, 24, para 24, 0. O método breve, ele é rapidinho. O longo tem que ir fazendo todo esse processo para realizar uma subtração, encontrando o resto e abaixando cada número quando necessário.
Vamos agora para divisão exata e divisão não exata. Estamos ainda aqui com o exemplo daquela possível reunião que a tia inventou no início da nossa aula para convidar os pais e dividi-los de 8 em 8 para ver quantos grupos de 8 dava para formar com a quantidade de pais que confirmaram presença. Aqui nós estamos com o exemplo da confirmação de 24 pais. Aqui, por exemplo, é a confirmação de 25 pais na reunião. Então, nós vamos dividir esses 24 pais em grupos com 8 e vamos ver quantos grupos vão se formar com 8 pais. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24 é 0. Quando numa divisão, o resto é 0, nós temos uma divisão exata. Quer dizer, foram formados 3 grupos com 8 pais. Ficou uma divisão igual. Cada grupo com 8 pais. 3 grupos com 8 pais em cada grupo. Já aqui, nós vamos mudar essa simulação. Digamos que foram 25 pais que confirmaram presença nessa reunião. E a tia quer fazer dinâmica de grupo com eles. E quer colocá-los de 8 em 8 para ver quantos grupos serão formados de 8. Vamos pensar num número que multiplicando por 8 dê próximo de 25. Esse número é 3. 25 dividido por 8, 3. Porque 3 vezes 8, 24. Aqui nós fazemos aquela subtração para encontrar o resto. 5 tira 4 é 1. 2 tira 2 é 0. Nós finalizamos essa divisão e estamos com o resto de 1. Quando numa divisão o resto der diferente de 0, essa divisão a gente diz que ela é uma divisão não exata. Terminou aqui, olha, você acabou de fazer a continha de divisão, o resto é 0, temos uma divisão exata. Terminou de fazer a continha, no resto sobrou algum número, o número daqui do resto é diferente de 0, então é uma divisão não exata. Quer dizer, para formar esses 3 grupos que a tia pensou em colocar 8 pais, 8 responsáveis em cada grupo, o que vai acontecer com esse 1 aqui do resto da continha, que foi 25 dividido por 8, deu 3, mas sobrou aqui um resto de 1. O que acontece é que vai ter 2 grupos com 8 pais e o outro grupo de 8 pais, a tia vai ter que encaixar mais um pai, porque é uma divisão não exata. Esse número de 25 dividido por 8. Então, fica um grupo com 8, outro grupo com 8, e o terceiro grupo, que são 3 grupos formados, com 8 pais, e mais um, que é isso aqui do resto. Então, nós dizemos que essa é uma divisão não exata. Meus amores, vamos a essas continhas aqui de dividir, para a gente fixar bem esse conteúdo, que está muito fácil. Nós temos aqui esses exemplos, eles estão no nosso livro na página 192. A tia pegou a letra A, letra B e letra C. Nós temos aqui na letra A 96 dividido por 3.
Nós vamos pegar o 9 e dividir por 3. Pensar no número que multiplicando por 3 dê igual a 9. Então, nós temos 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 tira 9 é 0. Abaixamos esse 6. Agora nós vamos dizer 6 dividido por 3. Qual o número que multiplicando por 3 dá igual a 6? Quem aí já aprendeu a tabuada da multiplicação vai saber que tem um número que multiplicando por 3 dá igual a 6. Esse número é 2. 2 vezes 3 é 6. Colocamos aqui. 6 tira 6 é 0. Então, 96 dividido por 3 é 32. Observamos aqui que o resto é 0. Já identificamos como uma divisão exata. E relembrando os termos da divisão, nós temos dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos para a letra B. 48 dividido por 2. Nós vamos dividir o 4 pelo 2. Qual o número que multiplicando por 2 dá 4? 4 dividido por 2 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. 4 tira 4 é 0. Abaixamos aqui o 8 para dividir. 8 dividido por 2 é 4. Porque 4 vezes 2 é 8. 8 tira 8, 0. 48 dividido por 2 é 24. E aqui no resto nós temos um 0, mais uma divisão exata. Vamos aqui para o exemplo da letra C. 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 9 tira 9 é 0, abaixa o 3. 3 dividido por 3 é 1, porque 1 vezes 3 é 3. 3 tira 3 é 0. Então, nós temos 93 dividido por 3 é igual a 31. Agora, nós vamos resolver uma continha de divisão e depois precisamos fazer a verificação. Verificar, gente, é tirar uma prova para saber se a conta está correta, se você achou o resultado correto daquela continha. Vamos primeiro resolver essa continha de divisão, depois a tia explica sobre a questão da verificação da divisão. Temos aqui 68 dividido por 4. Vamos dividir o 6 pelo 4, depois o 8 pelo 4. 6 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4. Aqui nós tiramos 6 tira 4, nós temos 2. Abaixamos o 8. Agora nós temos 28 para dividir por 4. É 7. Porque 7 vezes 4 é 28. Fazemos aqui a subtração para encontrar o resto. 8 tira 8 é 0. 2 tira 2 é 0. Então, 68 dividido por 4 é 17. Você fez sua continha, por exemplo, você acabou de resolver sua continha de divisão, aí você coloca já o resultado na resposta do seu exercício, da sua questão, ou digamos que seja uma questão de prova. 68 dividido por 4 é 17. Tá ok? Temos que verificar para saber se realmente é 17. Então, essa verificação, ela é feita com a operação inversa da divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Vamos realizar da seguinte forma. Pegamos o quociente, que é 17, e vamos multiplicar por 4. Para saber se essa continha está com o resultado correto, nós temos que encontrar aqui, no produto dessa multiplicação,
um resultado de 68. Vamos ver? 4 vezes 7, 28. Coloca o 8 e leva 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. E aí, deu igual? Estão vendo, pessoal? Olha, 68 dividido por 4 dá 17. Para verificar, nós pegamos o 17 e multiplicamos por 4. Pegamos o quociente, multiplicamos pelo divisor e deu igual ao dividendo. É assim que a gente verifica se uma continha de divisão está correta. Achou 17? Beleza, mas vamos conferir se realmente é 17. Vamos a mais um exemplo de continha de divisão e realizar a verificação. Aqui nós temos 82 dividido por 5. Dividimos primeiro o 8 pelo 5. 8 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. Coloca aqui embaixo do 8. 8 tira 5 é 3. Abaixa o 2. Temos agora 32 para dividir por 5. Aí na tabuada de multiplicação, quem lembra qual é o número que multiplicando por 5 dá próximo de 32? Quem lembra? Vamos pensar. Acho que alguém já acertou. Que é 6 vezes 5 dá 30. É o número mais próximo de 32. 32 dividido por 5 é 6. Porque 6 vezes 5 é 30. Colocamos aqui o 30. Vamos fazer a subtração. 2 tira 0 é 2. 3 tira 3 é 0. Fechamos a conta. E aí nós temos 82 dividido por 5 deu 16, com o resto de 2. Podemos perceber que aqui é uma divisão não exata. Veja que o resto deu diferente de 0. Só é exata, uma divisão só é exata se o resto for zero. Se o resto for diferente de 0, como aqui nós temos um 2, essa divisão, a gente disse que ela é uma divisão não exata. Vamos fazer a verificação dessa divisão? Como que a gente aprendeu? Pega o quociente, multiplica pelo divisor e tem que dar igual ao dividendo. Se der diferente, a continha está errada. Vamos verificar? Quociente, 16. Divisor, 5. Temos aqui quociente vezes o divisor. Nós temos que encontrar como resposta aqui, como produto dessa multiplicação, temos que encontrar o valor do dividendo, que é 82. Se der diferente, vamos ver onde está o erro. 5 vezes 6, 30. Coloca o 0 e leva o 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. E aí? Tá certa a nossa continha? 82 dividido por 5 é igual a 16. O que a tia falou? Aqui nós temos que encontrar o mesmo valor do dividendo. Veja que aqui deu 80 e aqui é 82. Temos ainda uma observação a ser feita. Nós estamos com uma divisão não exata, onde o resto deu diferente de 0. Deu 2. Então, na verificação, acabamos de fazer a multiplicação do quociente vezes o divisor. E nós temos aqui um resultado, que no caso é 80. Nós precisamos somar com o resto. O resto é 2.
somamos com o resto, que é 2. Temos 0 e 2 é 2. E 8 é 8. Agora sim, nós encontramos o mesmo valor do dividendo. Porque estamos nos referindo a uma divisão não exata. Nas outras divisões que a tia deu como exemplo, continhas que a divisão era exata, terminada em 0, quando acabamos a verificação já deu igual ao dividendo, porque não precisava somar nada, que aqui nas outras continhas o resultado era, o resto aqui era 0. Como aqui nós tivemos um resto de 2 nessa continha de dividir, precisamos, depois da multiplicação do quociente vezes o divisor, somar ainda mais com o resto. Olha, aqui é quociente multiplicado pelo divisor, deu e mais a soma do resto. Foi como nós encontramos o valor correto de 82. Entenderam aí essa observação? Então, multiplicando o quociente vezes o divisor, nós vamos encontrar o dividendo, sendo que somando ainda mais com o resto, que é 2. Vamos agora a exemplos de divisão de centenas. É quando nós temos no dividendo 3 algarismos, ocupando a ordem das unidades, dezena e centena. Temos aqui 482 dividido por 2. Vamos dividir o 4 pelo 2, depois o 8 pelo 2 e depois o 2 pelo 2. Vamos lá? 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 tira 4 é 0, abaixa o 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 tira 8, 0. Abaixa o 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. 2 tira 2 é 0. 482 dividido por 2, nós encontramos 241 como resposta. Vamos verificar para saber se está correto esse resultado dessa conta que a gente encontrou? Vamos multiplicar o quociente vezes o divisor e tem que dar igual ao dividendo. Vamos aproveitar o número aqui mesmo, 241 multiplicar por 2. Se der 482, sabemos que a conta está correta. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 2, 4. Certo, pessoal? 241 vezes 2 é igual a 482, igual ao dividendo. Fizemos a verificação rapidinho. Vamos ao exemplo aqui dessa letra B. 958 dividido por 5. 9 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. 9 tira 5 é 4. Abaixa o 5. Temos 45 para dividir por 5. Qual o número que multiplicando por 5 dá 45? É o 9. 9, colocando bonitinho aqui o 9. 9 vezes 45 9 vezes 5 é igual a 45. 45 tira 45 é 0. Abaixa o 8. 8 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. 8 tira 5 é 3. Vamos fazer a verificação se 958 dividido por 5 é 191 mesmo. Percebam que nós temos aqui uma divisão não exata, com o resto 3. O resto diferente de 0, nós temos uma divisão não exata. Então, quando a gente acabar de multiplicar o divisor vezes o quociente vezes o divisor, ainda temos que somar com o resto. 191 vezes 5.
5 vezes 1 é 5. 5 vezes 9 é 45. Coloco 5 e levo ao 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. 955 mais 3. 5 e 3 é 8. 5 é 5. E 9 é 9. Ok. 958 dividido por 5 é 191 mesmo. Porque quando fizemos a verificação, quociente vezes divisor deu igual ao dividendo. Quociente vezes o divisor somado com o resto deu igual ao dividendo. Bem, meus amores, estamos chegando ao final de mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. A tia sempre procura uma maneira bem simplificada para passar os conteúdos para vocês, para ninguém ficar preocupado, apavorado. Estamos no 4º ano, mas a gente sempre vai vendo uma maneira mais prática e objetiva para passar os conteúdos para vocês. Queiram, por favor, se dirigir ao roteiro de estudos. Lá estão os exercícios, as páginas dos livros a serem realizadas. Boa sorte, resolvam todas as continhas, façam todos os cálculos. Depois que acabar é que vocês pegam o gabarito para conferir as respostas. Tá, meus amores? Um beijão, fiquem com Deus, estou morrendo de saudades e até a nossa próxima aula de matemática.